Existem duas maneiras de conhecer a Deus. Nós o conhecemos por meio de sua palavra. Nós o conhecemos por meio do que a Bíblia revela sobre ele. A outra maneira pela qual podemos conhecer a Deus é por meio da experiência pessoal. É quando o próprio Deus te visita e te revela quem ele é. Está escrito em Tiago 4, versículo 8. Aproximem-se de Deus, e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Isso é para que possamos conhecer a Deus. Veja, Deus é o autor da realidade. Ele é o Alfa, o Ômega, o grande Eu Sou. Ele é o Ser Supremo. Não há nada que se possa fazer para saber sobre a vontade de Deus, a menos que o próprio Deus se revele. Agora, embora a palavra de Deus tenha nos ensinado sobre a natureza de Deus, você e eu precisamos conhecer a Deus em um nível pessoal. Precisamos buscar ter sede e fome de um encontro com Ele. Precisamos estar desesperados para conhecer o Senhor. Ser desesperados por uma experiência e uma revelação pessoal com o Deus Todo-Poderoso. Moisés, em Êxodo 33, versículo 18, tinha um pedido muito poderoso. A Bíblia diz que Moisés passou a pedir a Deus: mostra-me a tua glória. Em outras palavras, Moisés estava pedindo a Deus que se mostrasse a ele, para fazer uma aparição a ele. Você já teve um desejo ardente de conhecer o Senhor assim? Você já teve seu coração clamando para que o Senhor se revelasse a você? Agora, a Escritura nos ensina que Deus é um ser espiritual. Em João 4, versículo 24, a Bíblia descreve Deus dizendo: Deus é espírito, e aqueles que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. Então, a partir disso, entendemos que Deus não é um espírito. Ao contrário, ele é espírito. O espírito é a sua natureza. Ele não é um ser físico. Ele não é como aquelas pinturas e desenhos místicos que temos visto, de um homem gigante com cabelos longos sentado em uma nuvem de raios. Quando você entender isso, entenderá o que diz em João, capítulo 4, versículo 24, que Deus é espírito e que ele não tem forma física. É necessário entender a seriedade da idolatria. Em Êxodo 20, versículo 4, diz: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Porque Deus não tem forma física. Não devemos fazer ídolos ou imagens dele. Isso porque ele é santo demais. E ele nos alerta para não recriá-lo e reduzi-lo a algo que pensamos ou imaginamos. Ele é muito perfeito e justo para nós. E isso é muito importante lembrar. Quando você conhece a Deus através de sua palavra, então você começa a ter conhecimento e compreensão. Isso significa que você ficará longe da idolatria de qualquer forma. Ao continuar a desenvolver um relacionamento com Deus, você fará uma conexão. E quando nós somos salvos, não é o nosso corpo físico que nasce de novo, e sim o nosso espírito. Portanto, você não pode adorar o Senhor em espírito e em verdade, a menos que você realmente nasça de novo, a menos que seu espírito seja regenerado. E é somente quando o seu espírito está conectado com Deus que você pode entender e viver a verdade que diz em Gálatas 5, versículo 16. Eu, porém, digo: andai pelo Espírito, e não satisfazer
os desejos da carne. A palavra de Deus também nos ensina que Deus é luz. Em 1 João 1, versículo 5, diz: esta é a mensagem da revelação prometida por Deus, que ouvimos dele e agora anuncio a vocês. Deus é luz, ele é santo, sua mensagem é verdadeira, ele é perfeito em justiça, e nele não há escuridão alguma, sem pecado, sem maldade, sem imperfeição. Observe todos os atributos que foram dados sobre Deus. Não é que ele tenha luz, Deus é luz. Essa é a natureza dele. Ele é santo, ele é perfeito em justiça. Ele não tem escuridão, pecado, maldade e imperfeição. A partir disso, devemos entender que Deus não tolera qualquer pecado ou escuridão em nossas vidas. É por isso que é tão importante se arrepender. O arrependimento é necessário, porque sem se afastar do seu pecado, você não pode experimentar a luz de Deus. Sem se afastar desses comportamentos pecaminosos, ocultos ou conhecidos, você não pode estar na presença de Deus. Como pessoas, precisamos habitar na luz de Deus, porque a Bíblia diz que Ele nos livrou da escuridão em sua maravilhosa luz. Deus é luz e é a luz em nossas vidas. Agora, ao conhecer o Senhor, sem dúvida, você experimenta seu amor incondicional, puro e avassalador. Deus é amor e quem permanece no amor, permanece em Deus, e Deus permanece nele. Assim está escrito em 1 João, capítulo 4, versículo 16. Este amor inclui outros atributos ou características de Deus, incluindo graça, bondade e misericórdia. Eu amo como a Bíblia diz em Êxodo capítulo 34, versículos 6 a 7. O Senhor passou diante de Moisés e proclamou: Senhor, Senhor, Deus misericordioso e clemente, paciente e abundante em amor e fidelidade, que mantém o seu amor constante por milhares, perdoando a maldade, a transgressão e o pecado. Deus tem essa afeição intensa por você e por mim. É este amor que o fez dar o seu precioso Filho, Jesus Cristo, para vir à Terra e morrer por nossos pecados. O amor de Deus por você e por mim é incondicional. Você e eu não fizemos nada, nem podemos fazer nada para tornarmos merecedores do amor do Senhor. Não é porque você parece bem, não é porque é divertido estar perto de você e você tem um bom senso de humor. A Bíblia diz que, quando ainda éramos pecadores, Deus nos amou. Podemos escolher experimentar quem Deus é a cada dia, praticando a sua palavra. Quando nos tornamos praticantes da palavra, podemos começar a conhecer a Deus. Quando o temor do Senhor está em nossos corações, então podemos começar a conhecer a Deus. Quando nos dedicamos a viver uma vida de oração, então conheceremos o Senhor. E claro, enquanto dedicamos a meditar e ler a palavra de Deus, sem dúvida iremos conhecê-lo. Não se cale sobre o seu amor por Cristo. Não permita que nada cale seu testemunho. Em vez disso, viva de acordo com as palavras de Romano 1, versículo 16. Porque não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho é o único caminho para que homens pecadores possam se reconciliar com Deus e ter a vida eterna com Ele. Isso não é apenas mais uma opinião, é um fato e é uma boa notícia. Este mundo não precisa de mais livros de autoajuda, precisa de pessoas que se levantem e preguem Jesus. Este mundo não precisa mais de políticos. Este mundo precisa ouvir o Evangelho. E como eles ouvirão? Através de nós, filhos de Deus.